Livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Hoje é um dia especial para nós, além de ser o dia do Senhor, o dia em que nós separamos, dedicamos para adorar a Deus. Hoje também nós vamos participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, e nós vamos ler aquilo que o Deus, por intermédio do profeta Isaías, há mais de 700 anos antes de Jesus Cristo nascer e morrer na cruz por nós, nós já temos a profecia da vinda do Filho de Deus, de todos os seus sofrimentos, tudo o que ele iria passar, e da sua morte substitutiva, da sua morte no nosso lugar. Isaías capítulo 53, vamos nos colocar de pé, aqueles que puderem, em reverência à palavra de Deus. Isaías 53, a partir do verso 1, que diz: Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar. Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, nós te adoramos nesta noite. Estamos aqui, Senhor, reunidos no teu nome para te adorar, porque foi o Senhor que tomou sobre si os nossos pecados. O Senhor tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. O Senhor levou sobre si todos os nossos pecados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre si mesmo a iniquidade de nós todos. Senhor Jesus, nós te adoramos, porque não há Deus semelhante a ti. Não há Deus como tu, Senhor. E nós te adoramos nesta noite, Senhor, porque o Senhor intercedeu pelos transgressores naquela cruz. Jesus, nós te adoramos, eu te adoro porque o Senhor naquela cruz intercedeu por mim, intercedeu por cada um daqueles que creem em ti, e estão aqui nesta noite, Senhor. Nós te adoramos, Jesus, tu és a razão da nossa vida, tu és a razão
e Tu és o único meio da nossa salvação. Somente em Ti nós confiamos, somente de Ti nós dependemos, e é a Ti que nós adoramos, ó Cordeiro Santo de Deus. Senhor, perdoa os nossos pecados, sonda, perscruta os nossos corações nesta noite, enquanto nós adoramos ao Senhor com cânticos, com orações. Sonda os nossos corações, Senhor, e desde já, Senhor, nos ajuda, Pai, a examinarmos a nós mesmos, para que nós possamos participar da Tua mesa nesta noite de modo digno, de modo, Senhor, que glorifique o Teu nome, e que seja bênção para as nossas vidas, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Este Jesus é o Deus grande e poderoso, e nós vamos louvar ao Senhor cantando: quão grande é o meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Adore ao Senhor, meu irmão. Volte os seus olhos para Ele, para o Cordeiro de Deus. Quão grande é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Bendito é Teu nome, Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver.
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Oremos ao Senhor, exalte ao Senhor. Esse Deus grande, esse Deus poderoso, Ele se fez homem, Ele se encarnou. E Ele chegou ao ponto de ser um homem em quem não havia beleza nenhuma, em quem não havia formosura nenhuma. E naquela cruz Ele levou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades. Ele é o Deus único, vivo, verdadeiro. O Deus que é amor, o Deus que se doa, Deus que se entrega, Deus que se oferece no nosso lugar para nos salvar, para nos dar vida, para nos restaurar a comunhão com Deus, a vida com Deus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E este Deus que se fez homem, que se humilhou, que padeceu, que foi desprezado, foi morto naquela cruz, Ele ressuscitou o terceiro dia. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Ele tem todo o poder. E nós estamos aqui nesta noite para declarar quão grande é o nosso Deus. Amém. Ele é amor, Ele é o Deus que se doa, Ele é o Deus que se entregou por você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. E nós vamos declarar: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Amo o Senhor, meu Salvador. Eu quero ter o Senhor sempre perto de mim, sempre junto de mim. Esse é o desejo dos nossos corações, Senhor. É a nossa oração nesta noite. Aleluia. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face.
amor a esse Deus que nós estamos aqui, e é motivados por amor que nós trazemos aqui os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor. E assim como as nossas ofertas estão ali agora caindo naquele gasofilácio, não são só os recursos que Deus nos deu que estão sendo depositados ali, mas a nossa vida, tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós nos entregamos sem reservas ao Senhor nesta noite, para a sua glória. Gostaria de pedir que o nosso irmão Sérgio Moraes esteja orando ao Senhor, amém? Aleluia, glórias ao teu nome, Pai. Nós te louvamos, ó Pai, e queremos realmente declarar o nosso amor por Ti. Aleluia. Pai, nós dependemos do Senhor, ó Pai. Nós precisamos de Ti, eu preciso de Ti, Pai. Sem o Senhor nós nada somos, ó Pai. Queremos reconhecer isso, ó Pai. Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus misericordioso, Tu és um Deus amoroso, ó Pai, cujas suas misericórdias, ó Pai, nos alcançam todos os dias das nossas vidas, a cada manhã, Pai. E nós só temos a Te agradecer, ó Pai. Perdoa, Deus, os nossos pecados em nome de Jesus, Pai. Purifica, Pai, o meu coração, a minha vida, Pai. Oh Deus, a todos nós, com o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. Sem nós, ó Pai, merecemos nada, Pai. Nós não merecemos nada. E só temos a Te agradecer, entregar as nossas vidas, ó Pai, caminhar segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade, Pai. E até disso, Pai, até nisso nós precisamos do Senhor, ó Pai. Precisamos da Tua orientação, precisamos da força do Teu Santo Espírito, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai. Oh Deus amado, muito obrigado pelo sustento, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, Pai. Muito obrigado pela provisão, pelo trabalho, ó Deus, porque o pão nosso de cada dia não tem nos faltado. Oh Deus, muito obrigado pelos dízimos e as ofertas, ó Pai, lançadas, ó Pai, em nome de Jesus. Alcança, Pai, os missionários, ó Pai. Alcança, Pai, as famílias necessitadas, ó Pai. Alcança os enfermos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus amado, que as obras sociais, ó Pai, continuem, ó Pai, sendo feitas, ó Pai, de acordo com o Teu coração, Pai, de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua direção, Pai, em nome de Jesus. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, ó Pai. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, ó Pai, e fala conosco nesta noite. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, aleluia. Vamos orar mais uma vez todos juntos, agradecendo a Deus. A palavra do Senhor fala lá no Salmo 103 que nós devemos bendizer ao Senhor e não nos esquecer de nenhum só dos seus benefícios, nenhuma só das bênçãos que Ele tem concedido a nós. Então vamos agradecer a Deus. Hoje é momento de gratidão aos pés da cruz do Senhor, amém? Vamos agradecer a Deus juntos. Oh Deus maravilhoso, obrigado Jesus, pelo Teu cuidado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito, Deus, eu quero Te agradecer por todas as bênçãos. Quero Te agradecer, Jesus, por todas as dificuldades. Quero Te agradecer, Jesus, por todas as coisas, ó Pai. Quero Te louvar, quero Te bendizer, quero Te exaltar, pelo Teu poder, pela Tua grandeza. Obrigado, Jesus, pela Tua bênção. Obrigado, Jesus, pela Tua presença, Jesus, conosco, Senhor. Oh, Deus maravilhoso.
Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Nós devemos ser gratos a Deus por todas as coisas. E um servo de Deus chamado George Matheson, ele dizia que nós devemos ser gratos a Deus, inclusive pelo martelo, pela lima e pela fornalha. Muitas vezes Deus usa o martelo, né? E a gente é que nem aquele prego, e Deus usa o martelo para bater o prego. Muitas vezes também Deus usa uma circunstância, uma provação, uma dificuldade para nos limar, né? Para nos limar. Ou então Ele nos coloca na fornalha para nos purificar, para queimar tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é carnal, que é humano, e ficar só o que é ouro, né? E Ele então depurar a nossa fé. Então, irmãos, se você tem passado pelo martelo, pela lima e pela fornalha, agradeça a Deus também, porque o martelo está em boas mãos, a lima está em boas mãos, e o dono da fornalha também, que é o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus compassivo, Ele é o Deus que conhece a nossa estrutura, e Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe, Ele conhece a nossa estrutura, e nós louvamos a Deus porque Ele tem nos forjado, tem trabalhado as nossas vidas, tem realizado a obra da graça dEle nos nossos corações. Então, se você tem passado por momentos difíceis, de provação, de tentação, de dificuldades, de contrariedades, agradeça a Deus mesmo assim. A palavra de Deus diz que nós devemos ter por motivo de toda alegria o passar por várias provações, não pela provação em si, mas por aquilo que Deus vai estar fazendo em nós, através das provações, das tentações que nós passamos nesta vida. E dia de ceia é dia de comunhão, e nós estamos aqui também em comunhão com os nossos irmãos que estão sofrendo, que estão passando por momentos de enfermidade, de dificuldades, e nós vamos interceder por eles agora. E eu queria colocar um nome especial aqui, o nome do seu Nilson Cariello, um irmão amado aqui da igreja, esteve bastante dias no hospital, agora está em casa. Vamos nos lembrar do nosso irmão Edwards, do nosso irmão Antônio e a irmã Odete Butíquio. Vamos nos lembrar de todos aqueles que estão enfermos. O seu Domingos está aqui hoje conosco, vamos orar por ele. E se você conhece também alguém que está enfermo, você sabe aí de alguém da igreja, vamos orar agora. Vamos clamar juntos a Deus por essas vidas, porque ter comunhão é participar das alegrias, mas participar também dos sofrimentos, das dores dos nossos irmãos. Amém? Vamos orar juntos? Levante a sua voz, clamando ao Senhor por esses queridos. Oh Deus misericordioso, nesta noite Jesus aqui, eu me lembro, Jesus, dos meus irmãos, Senhor, que não estão aqui, que estão sofrendo, passando por enfermidade, por dificuldades, por lutas. Eu vou, Jesus, suplicando o teu consolo, a tua graça, Jesus, sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Tu sabes, ó Deus, como tem sido difícil para eles, mas que eles possam, Senhor, sentir a tua mão sobre eles, que eles possam sentir a sua bênção sobre eles, que eles possam, Senhor, sentir o teu cuidado, Deus, na vida deles. Abençoa os seus familiares, abençoa, Jesus, a tua irmã, abençoa, Jesus, tem misericórdia do irmão Tito, da irmã Deise de Castro, Senhor. Oh Deus, do irmão Nilson Cariello, Jesus, do irmão Pedro Chaves, da irmã Ruth Chaves, Senhor.
Oh, Deus, da Lenice, Senhor, do Paulo e da Eliane Varotti, Senhor. Oh, Jesus, visita, Senhor, o nosso amado irmão Eduardo, Senhor, no tratamento, Jesus, que o teu servo está fazendo, Pai. Para a honra, Deus, e para a glória do teu nome, Jesus, é que nós suplicamos tua bênção, teu favor, teu consolo, tua graça. Suplicamos, Jesus, a cura, Jesus. Pedimos a Deus que o Senhor faça o impossível na vida destes teus queridos, Jesus. Nós oramos a Deus, agradecidos ao Pai, em nome santo e bendito de Jesus Cristo, Senhor. Glória sejam dadas a tua mão, Senhor. Oh, bendito Consolador, sei que os teus filhos amigos estão atualmente, meu irmão. Sê com eles, ó bendito Consolador, para a honra e para a glória do teu santo nome. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia. Irmãos, ter comunhão é nós participarmos em comum da vida uns dos outros. Temos essa participação, né? Então, se você procure se informar, quem são as pessoas da igreja que estão passando por enfermidades, por períodos difíceis na sua vida, quem sabe até você pode até fazer uma visita para eles, procurar, né? Nos procure, para que você e nós todos juntos possamos participar. Eu louvo a Deus pela dona Voleide que está aqui conosco. A mãe dela, a dona Marcília, não pode vir, mas a dona Voleide está aqui conosco. Nós temos orado por ela, né? Então isso é ter comunhão. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos pedir ao Senhor, vamos orar a Deus. Fala ao Pai, fala aos nossos corações nesta noite, pela tua palavra. Aleluia. Glória a Jesus. Alô, Deus, é teu povo aqui, pronto para ouvir tua palavra, ó Pai. Plante em nós tua revelação, faz-nos expressão de tua imagem. Que o Senhor Jesus brilhe em nosso ser, pelo teu amor, pelo teu poder. Fala, ó Deus, vem em nós agir, teu querer cumprir na tua glória. Faz-nos, Pai, te obedecer, reverente ser, dá-nos contrição. Vem provar cada coração pela exposição da verdade. Dá-nos fé pra ver, olhos para ver teu eterno amor, teu glorioso ser. Vem falar em poder real, superando o mal da descrença. Fala, ó Pai, traz renovação, plena compreensão dos teus planos. Tua lei nunca mudará, firme ecoará para sempre. Por tua graça, ó Deus, faz-nos confiar pela fé em ti, ao teu lado andar.
Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que oração maravilhosa nós encontramos aqui nesse cântico. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 1. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 1. Nós vamos ver aqui neste texto que Deus vê a importância e a grandeza de modo diferente do nosso. Aquilo que pode ser importante, considerado importante ou grande para nós, Deus vê de modo bem diferente o que é ser importante e o que é ser grande. E a palavra de Deus diz assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Oremos. Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra, ó Deus, e os nossos corações tremem diante das advertências que o Senhor nos faz. Senhor, destapa, Senhor, os nossos ouvidos, cura, Senhor, os nossos ouvidos, cura os nossos corações, para que nós possamos, Senhor, atentar para aquilo que o Senhor nos diz na sua palavra. Em nome de Jesus, e contando, Senhor, com a assistência do teu Espírito Santo, é que eu oro neste momento. Amém e amém. Meus irmãos, aqui no capítulo 18 de Mateus, Jesus já vinha aqui nesse ponto do seu ministério, Jesus já vinha alertando os seus discípulos que ele haveria de ser desprezado, rejeitado, crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. E quando nós lemos os evangelhos, nós observamos que várias vezes Jesus reitera isso para os seus discípulos, preparando-os para aquilo que eles também haveriam de enfrentar quando isso acontecesse. Era necessário, era o plano de Deus que isso acontecesse. Mas parece que os discípulos estavam com a sua mente completamente distante daquilo que Jesus estava falando. Enquanto Jesus falava de rejeição, enquanto Jesus falava de cruz, enquanto Jesus falava de morte, os discípulos estavam perguntando entre eles: qual deles seria o maior no reino dos céus? Irmãos, que diferença de mentalidade que havia aqui nesse momento entre Jesus e entre os discípulos. E isso aqui, esse acontecimento mostra muitas vezes o que acontece conosco também. Enquanto o Evangelho fala para nós de cruz, o Evangelho fala para nós de nós morrermos para nós mesmos, o Evangelho fala que nós vamos ser odiados pelo mundo, rejeitados pelo mundo. Muitas vezes nós estamos preocupados em quem dentre nós será o maior, quem dentre nós são os mais importantes, qual é a posição que nós vamos ter.
no reino de Deus. E hoje nós vemos essa briga, essa disputa que existe aí entre um que quer ser apóstolo, outro que quer ser patriarca, outro que quer ser isso, quer ser aquilo, uma mentalidade completamente diferente daquilo que Jesus Cristo falou para os seus discípulos no passado, e Ele continua dizendo para nós hoje. Mas Jesus então, contrariando aquela ideia deles, de que no reino de Deus existe uma hierarquia, que existe posições sociais, Jesus então ele toma um menino, uma criancinha como um exemplo, uma criança que naquele mundo judeu estava praticamente na parte inferior da hierarquia social, uma criança que depende dos outros, uma criança que está sujeita aos adultos, que é cuidada pelos adultos, recebe atenção, alimento, educação dos adultos. E é isso que a palavra de Deus ensina, como que as crianças podem fazer a vontade de Deus? Honrando e obedecendo aos seus pais. E Jesus então toma uma criança para colocar em contraste com aquela mentalidade que os discípulos tinham, para mostrar que aquilo que eles achavam que era importante e grande, Deus pensa exatamente o contrário disso. Porque Deus, o que é importante para Deus? O que é ser grande aos olhos de Deus? Ser grande aos olhos de Deus é ser humilde. Ser grande aos olhos de Deus é se considerar o menor. Ser grande aos olhos de Deus é se considerar o menor e ver todos os outros como superiores a si mesmos. Quem é que é importante e grande aos olhos de Deus? São aqueles que se veem como os menores, como os piores. Quem é importante e grande aos olhos de Deus? Aqueles que estão dispostos a se sujeitar a todos, aqueles que estão dispostos a se humilhar. Resumindo, aqueles que são quebrantados de coração. E a Bíblia toda mostra isso para nós, que Deus valoriza o quebrantado, Deus valoriza o fraco, Deus valoriza o pequeno. Logo, aquele que se considera grande, que se considera importante, que quer ter a preeminência diante de todos, aos olhos de Deus, é o menor, é o menos importante. E nós vemos isso, primeiro, pelo exemplo que Jesus usa ao tomar uma criança. Jesus toma uma criança para mostrar, através dessa criança, o exemplo da fé salvadora. E interessante que aqui a palavra criança é a palavra menininho. E Jesus diz: olha, vocês têm que ser como um menininho, vocês têm que ser como uma criancinha. Porque uma criança dá para nós o exemplo de fé salvadora. Porque a criança, geralmente, ela é dependente dos seus pais. E ela demonstra uma confiança sincera nos seus pais. E a gente sempre lembra daquele exemplo da criança quando vai atravessar a rua. Pode ser a Marginal Tietê, pode ser a Avenida Paulista. Se uma criança está do lado do seu pai e ela sente aquelas mãozonas, né? Grandes e fortes, segurando a sua mãozinha pequenininha, aquela criança atravessa a rua sem olhar para os lados, porque ela sabe que ela está protegida, segura nas mãos do seu pai. A criança demonstra essa confiança sincera, e por isso que Jesus toma uma criança. Por quê? Porque Jesus espera que nós também sejamos pessoas dependentes dEle, dependentes dEle, da sua pessoa, dependentes somente da obra que Ele realizou por nós, morrendo e ressuscitando no nosso lugar. E Jesus disse: olha, se vocês não se fizerem como esse menininho, de modo nenhum vocês vão entrar no reino de Deus. Então aquele menino, aquela criancinha, estava sendo colocada como um exemplo de fé salvadora, de alguém que está no reino de Deus. Então, ao contrário disso, Jesus não queria que os seus discípulos fossem independentes, autoconfiantes,
pelo contrário, eles deveriam ser dependentes, confiantes, que confiavam sinceramente em Deus. Ele usa aquela criança também como um exemplo de humildade, porque a criança, além disso, é o dever da criança, do filho, ser sujeito aos seus pais, ser sujeito às autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. E Jesus estava dizendo: e olha, vocês também, meus discípulos, vocês também devem se humilhar. Olha aí o versículo 4, né? Portanto, aquele que se humilhar como esta criança. Então os discípulos também tinham que se humilhar, estar dispostos a não a querer estar sobre os outros, mas a se sujeitar aos outros, a obedecer aos outros, ser humilde diante dos outros, não buscar o primeiro lugar. E também, irmãos, Jesus toma aquela criança como um exemplo, porque as crianças provam a nossa autenticidade. Geralmente, quando alguém vai ficando muito importante, vai ganhando funções, galgando cargos e tal, se uma criança passa perto dele, ou se de repente uma pessoa que não tem nada para oferecer para ele, que ele acha que não tem, né, naquele momento, muitas vezes essa pessoa que se acha importante nem não dá a mínima para aquela criança. Por que, irmãos, que Deus colocou as crianças perto de nós, colocou doentes perto de nós, pessoas fracas, pessoas com dificuldades perto de nós? Eu creio que o objetivo de Deus também é para provar a nossa autenticidade, para ver se realmente nós somos autênticos, se realmente nós tratamos o menor como o maior. Aqui no versículo 5 Jesus diz: e quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Será que os discípulos aqui, enquanto eles estavam perguntando quem seria o maior, será que eles estavam preocupados com aquele menininho, aquela criança que estava ali? Porque ela estava ali perto deles, e Jesus tomou aquela criança para usar ela como um exemplo. Será que eles estavam preocupados? Não, eles estavam tão preocupados consigo mesmo, tão preocupados com as posições, com a glória que eles almejavam. Será que eles iriam estar preocupados com aquela criança, com aquele menininho? Com toda certeza não, e eu creio que por isso que Jesus tomou aquela criança como exemplo. Mas quando nós damos atenção para a criança, damos atenção para os pequeninos, damos atenção para aquelas pessoas que talvez aos olhos do mundo não tem nada para oferecer para você, ao fazer isso nós estamos imitando Jesus, porque foi exatamente isso que Jesus fez. E eu quero fazer uma citação aqui do Dr. Russell Shedd, num livro dele chamado O Líder que Deus Usa, na página 52, ele diz o seguinte: embora Jesus tivesse pouco lazer e descanso, ele teve tempo para segurar bebês em seus braços e abençoar as criancinhas. Embora uma multidão enorme lhe tivesse empurrado e apertado, procurando ajuda de todo tipo, ele teve tempo para um pequeno e desprezado cobrador de impostos pendurado numa árvore. Os pedidores de esmola, os leprosos e as mulheres receberam sua atenção e ajuda, mesmo quando seus discípulos tentavam protegê-lo da exigência deles. Ele não se importou com a fama e o poder que motivavam pessoas comuns, mas estava totalmente preocupado com a glória do Pai. Então, irmãos, Jesus também toma aquela criança, porque as crianças, e não só as crianças, mas aquelas pessoas que a nossa sociedade despreza, que o nosso meio despreza, elas estão aí para provar se realmente nós estamos preocupados em glorificar a Deus ou em buscarmos glórias para nós mesmos. Em segundo lugar, irmãos, nós vemos aqui que Deus, ele vê a importância de modo e a grandeza de modo diferente do nosso, pela advertência que Jesus deu. E, irmãos, eu tremo diante dessa advertência de Jesus, porque ele faz uma advertência com relação a um pecado. Qual é esse pecado? O pecado de fazer os pequeninos tropeçarem. Quem são os pequeninos que Jesus fala aqui nesse texto? Os pequeninos são os discípulos de Jesus. Os pequeninos são os novos na fé. Os pequeninos são aquelas pessoas que estão, ou são novos crentes, ou estão a caminho de Jesus.
E esses pequeninos também nós podemos entender como literalmente as crianças. Então nós vemos aqui, por que Jesus nos adverte de nós pecarmos contra os pequeninos? Porque a quem é que Deus dá importância? Deus dá importância para os pequeninos. Interessante que aqui essa palavra pequenino é a palavra micron, da onde vem a nossa palavra micro, né? Pequeno. Então Deus não dá importância para quem é macro. Deus dá importância para quem é micro, para quem é pequenininho. E essa advertência de Jesus é para pastor, pregador, líder de ministério, senhor, senhora, para jovens, adolescentes. Essa advertência aqui, qualquer pessoa, porque ele diz no versículo 6, qualquer porém, qualquer um, todos nós estamos passíveis de cometer esse pecado contra os pequeninos. Qualquer de vós que fizer tropeçar, ou seja, qualquer um de nós que provocar a queda de um pequenino, de um discípulo de Jesus, de uma pessoa nova na fé, ou de uma criança, qualquer um de nós que colocar empecilhos, barreiras, obstáculos diante deles, de uma maneira que isso vai resultar em pecado, em desvio, e muitas vezes levar até a descrença, como nós cantamos aqui, né? Levar aquele pequenino à descrença. Esse é melhor sofrer um afogamento sumário do que fazer um pequenino tropeçar. A imagem que Jesus nos dá aqui é de uma criança que está indo no caminho certo, progredindo, avançando, mas que nunca consegue alcançar o seu destino, nunca consegue alcançar o seu objetivo, porque sempre estão colocando tropeços na frente dela. E você já viu a criança como é, né? A criança vai, tropeça uma vez, ela levanta, tropeça outra, tropeça a terceira, a quarta, chega uma hora que a criança senta e começa a chorar, né? Porque ela se desanima, ela queria aquilo, mas tantos obstáculos estão sendo colocados que ela não consegue alcançar aquilo, ela se sente incapaz e desmotivada de continuar. Meus irmãos, como é que nós podemos fazer os pequeninos tropeçar? E aí a gente pode ter um leque na palavra de Deus muito grande. E Paulo fala muito a respeito disso, de quando nós temos um comportamento que até para você é normal, que você até aceita como natural, você não tem problema com aquilo, mas talvez aquilo possa escandalizar outra pessoa. Talvez aquilo que você bebe, ou aquilo que você come, ou um lugar que você vai, ou qualquer atitude, para você está bem, você pode até ter paz de consciência, mas aquilo pode destruir um pequenino, pode afastar um pequenino de Cristo, e um discípulo, uma pessoa nova na fé, ou até mesmo uma criança. Então, irmãos, nós temos que pensar, será que na minha vida, no meu comportamento, na minha conduta, existe algo que eu possa fazer outros tropeçarem? Pais, pensem nisso, nos tropeços que os pais podem colocar diante dos seus filhos. Outra maneira, quando nós fazemos acepção de pessoas, quando nós damos preferência para um porque ele é mais bonitinho, mais cheirosinho, mais riquinho, ou talvez aquela outra pessoa que não é tão simpática, tão agradável como outras, então a gente deixa ela de lado, despreza, e aí a gente faz com que a igreja fique impermeável, né? Que as pessoas não consigam entrar, não consigam fazer parte dela, não consigam se incluir no nosso meio. Quando nós fazemos isso, nós estamos colocando tropeços diante dos pequeninos. Irmãos, quando nós também vivemos uma vida descomprometida, e isso como pais, como pai, como mãe, como pastor, como qualquer um, quando você vive uma vida descomprometida com Deus, quando nós dizemos, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, quando nós não vivemos o nosso compromisso com Deus, com Jesus, com a igreja, quando nós somos pessoas relapsas, negligentes com os nossos deveres para com Deus, nossos deveres para com a igreja, nossos deveres para com o evangelho,
nós estamos colocando pedras de tropeço diante dos pequeninos. Quando nós abraçamos falsas doutrinas, heresias, tem gente que é assim, né? Ele anda por tudo quanto é igreja por aí, e tudo que ele acha legal nas outras igrejas, ele quer vir trazer para a igreja dele. Tudo quanto é novidade. Ou então ele vê um negócio na internet, nossa, que maravilhoso. Aí ele já quer pregar lá na igreja. Ele já quer trazer, quer abraçar. E quando nós abraçamos e começamos a seguir doutrinas estranhas, e ensinar isso, influenciar pessoas, nós estamos também colocando tropeços diante dos pequeninos. Mas irmãos, eu tremo diante dessa advertência de Jesus, e nós aqui poderíamos falar de muitas outras maneiras, de colocar tropeços diante dos pequeninos. E hoje é um dia de ceia do Senhor. Hoje é um dia de nós examinarmos a nossa vida. Todo dia é, mas hoje principalmente, né? Examinarmos a nossa vida. Porque, irmãos, qual que é o aviso que Jesus dá? Que é melhor uma pessoa amarrar uma pedra, grande pedra de moinho no pescoço e se jogar no mar, do que essa pessoa fazer um pequenino tropeçar. Esse tipo de morte aqui que Jesus fala, já era uma pena que era aplicada naqueles dias, no Egito, em Roma, na Grécia. Eles pegavam uma pedra de moinho, né? Os moinhos tinham aquela pedra redonda que era girada para moer os grãos. Uma pedra mais ou menos de uns 60 centímetros de diâmetro. E se você amarrar uma pedra daquela no pescoço e se jogar no mar, sem chance. Agora não era nem dessa pedra que Jesus fala. Jesus fala aqui de uma pedra grande, que era a pedra do moinho maior, que ela era geralmente arrastada pelos burros. Então você imagina o tamanho, quantas toneladas que não tinha uma pedra dessa. Então é melhor você pegar uma pedra bem grande mesmo, dessa, amarrar no pescoço e se lançar no mar, do que fazer um pequenino tropeçar. Escândalos virão, tropeços virão. A palavra de Deus já diz aqui, olha, os escândalos eles são inevitáveis, e nós temos visto isso nos nossos dias, acontecendo em muitas igrejas, escândalos. Mas ai daquele por meio de quem vem os escândalos. E então aqui nos versículos 8 e 9, Jesus então vira o canhão para nós, né? Porque até então nós podemos ser pessoas que são vítimas de outras pessoas colocando tropeço diante de nós. Ou nós também sermos pessoas que estão colocando tropeços na caminhada dos outros. Mas o mais difícil é quando eu mesmo sou a minha própria pedra de tropeço. Que muitas vezes, né, irmão, é mais fácil para mim eu falar, eu sou assim porque meu pai era assim, sou assim porque minha mãe era assim, eu sou assim porque meu pastor lá fez isso, eu sou assim porque lá teve uma pessoa que fez isso, isso e isso comigo. Mas Jesus, irmãos, ele traz a responsabilidade para mim e para você. Porque você pode ser uma pessoa que ninguém colocou tropeços diante de você, mas talvez você mesmo esteja colocando tropeços na sua vida, que estão te atrapalhando na sua caminhada com Cristo. E Jesus então diz, porque se a tua mão ou o teu pé te fizer tropeçar, corta, porque é melhor você entrar no céu maneta ou perneta, do que com mão e pé e tudo você ir para o inferno. Ó, se o teu olho te faz pecar, arranca o olho, é melhor você ficar com olho, do que você ir com olho, 2 olhos e tudo, olhos e lente, óculos e tudo para o inferno, né? Irmão, se isso aqui fosse literal, hoje ia estar cheio aqui de caolho, maneta, perneta, mas não é isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus fala da mão, ele está falando do quê? Daquilo que nós fazemos, as nossas atitudes. Ou seja, se você tem alguma atitude na sua vida que está fazendo você pecar, você tropeçar, meu irmão, cortem, tira, arrepende, pede perdão, confessa, amputa, tem que amputar, corta, tira da sua vida, o mais rápido possível, porque senão você vai com esse pecado aí tudo para o inferno. É o que Jesus está dizendo. Se o teu pé, ou seja, a tua conduta, a maneira como você conduz a sua vida, se a sua conduta
a maneira como você vive, seus objetivos, né? Seus alvos da sua vida. Se isso te faz tropeçar, é melhor você parar com isso. É melhor você ficar sem pé. É melhor você perder do que você perder um pedaço de você perder algo aí da sua vida, do que você se perder inteiro. E os seus olhos, olha, se você tem no seu coração algum desejo, algo que você almeja, e que você sabe que isso não é bênção para você nem para os outros, pelo contrário, isso aí só está trazendo tropeço, está te afastando de Deus, te afastando da igreja, te afastando do Senhor, tira da sua vida. É melhor do que com esse desejo e tudo que você tem aí, você ir para o fogo eterno. Irmãos, o que Jesus está dizendo para nós aqui? Que nós devemos ser drásticos e rápidos em lidar com o pecado nas nossas vidas. As palavras de Jesus não estão muito na moda hoje. Talvez você está ouvindo aqui hoje, você fala, puxa, mas o pastor Davi tem que pregar bem isso. Irmãos, eu estou pregando aquilo que está na palavra, né? E aquilo que Deus tem nos orientado. Irmãos, e olha, eu acho que muitas vezes a pregação ela é pior para quem prega do que para quem ouve, viu? E toda vez que eu me volto para esse texto, eu tremo no meu coração diante de Deus. Então, meus irmãos, se existe uma atitude, uma conduta, um desejo, se existe algo na tua vida, ninguém está colocando tropeço diante de você, mas você está colocando tropeços na sua vida. É melhor você tirar isso da sua vida. E pior ainda do que você tropeçar, é você levar outros a tropeçarem com você. Meus irmãos, é tempo de nós refletirmos nas nossas vidas e, como servos de Deus, não nos deixarmos levar pelo desejo de fama, poder, mas sim pelo desejo de servir a Deus, servindo aos pequeninos, amando os pequeninos, protegendo os pequeninos. Somos chamados a seguir o exemplo de Jesus e valorizar as crianças, valorizar o menor, valorizar o fraco, valorizar o pequeno, valorizar o doente, valorizar aquele que aos olhos do mundo não tem nada para oferecer. E como elas, como uma criança, dependermos e confiarmos sinceramente em Jesus para nossa salvação, nosso crescimento na graça. Irmãos, nós somos chamados pela palavra de Deus hoje a tremermos diante da advertência de Jesus. Olha, eu tremo, irmãos, diante disso aqui que Jesus falou. E cuidarmos da nossa vida, cuidarmos das nossas ações, conduta, desejos, sermos rápidos, drásticos em lidar contra o pecado na nossa vida, para que nós não venhamos a tropeçar e nem venhamos a servir de pedra de tropeço para outras pessoas. Deus nos chama a nós protegermos as crianças, protegermos o fraco, né? Tirarmos os olhos de nós e voltarmos os nossos olhos para os outros. Meus irmãos, se nós colocarmos um tropeço diante de um pequenino, traz tantas consequências terríveis. Ao contrário disso, se nós formos pessoas que buscam a santificação, pessoas que lidam com o pecado na sua vida, que são radicais com o pecado, são rápidos em lidar com o pecado, confessando, abandonando, se nós somos pessoas que dedicamos a nossa vida em servir aos pequeninos, em servir aos outros, servir as crianças, servir os novos na fé, servir de pedra não de tropeço, mas de pedra de passagem, né? Para que outras pessoas possam se apoiar em nós, possam avançar, possam crescer, possam progredir. Meu irmão, se Jesus não vai ficar esquecido de um copo d'água que a gente der, quanto mais nós servirmos e dedicarmos a nossa vida vivendo em favor dos outros, vivendo para abençoar os outros, cuidando de nós mesmos, para a glória de Deus. O Senhor, Ele não vai ficar esquecido da nossa dedicação, não vai ficar esquecido da nossa preocupação, do nosso zelo. Ele não vai se esquecer disso, não vai se esquecer do nosso trabalho.
Eu sei que nós temos muitos irmãos aqui que têm lutado para trazer seus familiares, para trazer outras pessoas para Cristo, e ajudar aqueles que são novos a se firmarem na fé, e ajudarem aqueles que já estão há bastante tempo aqui a permanecerem firmes. Deus não vai ficar esquecido, meu irmão, do seu zelo, da sua dedicação e do seu trabalho. Pelo contrário, cada pessoa que nós amamos, cada pessoa que nós servimos, na verdade é a Cristo que nós estamos servindo. E ele recebe como um serviço para Ele, Ele recebe como adoração a Ele. Ele não ficará esquecido do nosso trabalho. Amém? Então, irmãos, meditemos nisso, façamos um exame da nossa vida. Nós vamos agora participar da ceia do Senhor, somos convidados por Ele a participar da sua mesa. Eu gostaria de chamar aqui à frente o Ministério de Louvor, os diáconos também, chamar todos eles aqui à frente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. E nós vamos cantar em espírito de oração o hino Eis a escrava resgatada. Grande preço Cristo deu. Não foi ouro, nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Amém? Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. De maneira tão amasse, e por mim, Senhor, morresse, pra remir do meu pecado, tu sofreste em meu lugar. Pois agora que sou tua, sem jamais a te perder, quero, meu Senhor, servir-te, e até só por te viver. Se maneira tão amasse, e por mim, Senhor, morresse, pra remir-me do pecado, tu sofreste em meu lugar. Quero receber teu jugo, em teus passos caminhar. Só a ti eu me subjugo, vou contigo em paz morar. De maneira tal amaste, e por mim, Senhor, morresse, pra remir-me do pecado, tu sofreste em meu lugar. Eis que estou aqui na terra, esperando o teu voltar. Levarás então a escrava, que no céu vai habitar. De maneira tal amaste, e por mim, Senhor, morreste, pra remir-me do pecado, tu sofreste em meu lugar. Amém, meus irmãos. Estejamos em atitude de oração agora diante de Deus. Queria pedir que o nosso irmão André esteja levantando sua voz em oração. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor.
Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Você distribui para os diáconos? Distribui para os irmãos. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Oh, Jesus maravilhoso. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. No Senhor a misericórdia. No Senhor a copiosa redenção. No Senhor nós temos perdão. No Senhor nós temos conserto. Hoje, meus irmãos, é noite de renovação. Hoje é noite de você consertar a sua vida com Deus. Hoje é noite de você renovar a sua entrega, renovar a sua aliança, seu pacto. Irmãos, nós estamos casados com Jesus Cristo. Ele é o nosso marido, Ele é o nosso noivo. Amém? Vamos orar agora ao Senhor, renovando nossa consagração a Ele, nossa dedicação a Ele. Amém? Oremos ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, Jesus maravilhoso. Glórias a Ti, Senhor. Bendito é Teu nome, Senhor. Hoje é noite, Jesus, de conserto, Jesus. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite, Jesus, de perdão, Senhor. De graça, de misericórdia, de compaixão para com as nossas vidas, Senhor. Oh, Jesus bendito e maravilhoso. Glórias ao Teu nome, Senhor. Eu quero, Jesus, renovar a minha entrega, a minha consagração. Eu já não sou meu, Senhor. Eu sou, Jesus, essa escrava que foi resgatada, Senhor. Essa escrava, Senhor, a qual o Senhor comprou com seu precioso sangue. E agora Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Deus, Senhor. Oh, Jesus, eu não tenho opinião mais, eu não tenho vontade, eu não tenho escolha. Tu és o meu Senhor, e eu sou Teu servo. Eu sou Teu servo, Jesus, Teu escravo, Jesus. E eu quero, Jesus, me render, Jesus, me consagrar, Senhor Jesus, a Ti nesta noite, corpo, alma e espírito diante do Teu altar, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Quero me entregar nesta noite, quero dizer a Ti, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para fazer a Tua vontade. Cumpra-se, Senhor, em mim a Tua vontade, cumpra-se em mim o Teu querer, cumpra-se em mim, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Oh, Deus, eu venho, Senhor, me consagrar, me render, Jesus, inteiramente a Ti. Oh, Jesus maravilhoso, Jesus grandioso, eu me rendo, Jesus, a Ti, Senhor. Me entrego, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, nesta noite, para a glória do Teu santo nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós somos a escrava resgatada. Você faz parte da escrava resgatada. Grande preço Cristo Deus na cruz para te comprar. Agora nós pertencemos a Ele. Nós somos dele. No batismo nós fomos casados com Jesus. E agora eu quero viver como alguém que está casado, né? Um marido, uma esposa, se ele é casado, ele não pode andar flertando com outras mulheres ou com outros homens por aí. O nosso marido é o Senhor Jesus. Nós estamos casados com Ele, nós somos dele, nós estamos em aliança com Ele. Então que nós vivamos a nossa vida como alguém que está casado com Jesus, né? Está casado, dedicando nosso amor, nossa submissão, nossa entrega, nossa vida, tudo para Ele, tudo para a glória dEle. E você que está aqui nessa noite, você ainda não se converteu, você não se arrependeu, não se entregou a Jesus, não se rendeu ao Senhor.
nós estamos aqui proclamando nessa noite a morte do Senhor, até o dia que Ele venha. Nós só temos salvação porque Ele se entregou por nós, porque Ele se deu por nós. Não há salvação em nenhum outro. E nesta noite o Senhor Jesus está convidando você, está chamando você, para que você também venha comer desse pão e beber desse cálice. Se você ainda não confessou Jesus, você não foi batizado, você ainda não pode participar do pão e do cálice. Mas hoje você pode se entregar a Ele. Hoje você pode pedir: Jesus, eu quero me render a Ti. Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, transforma o meu coração. Eu quero me entregar para o Senhor, eu quero ser Teu, quero ser Tua, Senhor. Hoje é a noite que você pode se entregar, porque nós estamos aqui diante do Cordeiro de Deus, diante do pão e diante do cálice. Nesta noite o Senhor te chama para que você venha a Ele, você se entregue a Ele. Não deixe isso para amanhã, meu querido. Quem sabe já na próxima ceia você vai poder participar. Hoje nós estamos relembrando que nós estamos casados com o nosso amado, com o nosso noivo. Estamos relembrando. Hoje é uma boda que nós temos aqui, relembrando o nosso vínculo de amor com o Senhor. Amém? Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Porque o Senhor Jesus, na noite que Ele foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que foi entregue por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Pensando em Jesus, pensando em tudo aquilo que Ele fez por nós, como de tal maneira Ele nos amou, comamos o pão. Aleluia. E de semelhante modo, depois de haver ceado, Ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória de Jesus, do seu sangue carmesim vertido naquela cruz. Bebamos o cálice. Aleluia. Glória a Deus. Glorifique ao Senhor, meu amado. Glorifique ao Senhor. Exalte ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem renova a sua mocidade como a da águia, quem farta de bens a tua velhice. O Senhor faz justiça, o Senhor julga todos os oprimidos, o Senhor manifesta os seus caminhos ao seu povo. Oh Deus, eu te dou graças, ó Deus, te dou louvor, Senhor, te dou, Senhor, adoração nesta noite, para a honra e para a glória do teu santo nome, Jesus. Aleluias, aleluia, glória a Deus, aleluia, glórias ao Senhor, bendito seja Deus, aleluia. Nosso irmão Edilson, esteja levantando sua voz em oração ao Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Ti, Pai. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus, por essa bênção, Senhor. Aleluia. Sim, Senhor, curando, Senhor. Oh Deus, visita, Jesus, cada um com a tua presença, Jesus, e com a tua graça, Senhor. Amém. Aleluia.
Os diáconos estarão recolhendo os cálices. Enquanto os diáconos, irmãos, recolhem os cálices, eu gostaria de relembrar com vocês, ainda antes de nós cantarmos o último louvor, nós vamos relembrar o pacto da nossa igreja, o pacto das igrejas batistas nacionais. Então nós nos reunimos aqui na igreja, todos aqueles que são membros aqui da igreja, nós todos fazemos parte deste pacto, dessa aliança, desse compromisso que nós temos. Eu gostaria de pedir que a nossa irmã ali colocasse ali, e nós vamos ler juntos. Não sei se todos aqui vão conseguir ler, mas qual que é o nosso compromisso como igreja? Nós vamos ler juntos ali. Todo mundo consegue ver? Enquanto nós lemos, pensa nisso, reflita. Esse é o nosso compromisso como igreja. Vamos lá? Fazer das Sagradas Escrituras a nossa única regra de fé e prática, observando tudo quanto nela está escrito para o nosso ensino, exortação, advertência e norma de vida. Render em espírito e em verdade o culto de adoração, louvor e ação de graças a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Viver uma vida que convém a verdadeiros cristãos, vida de amor, paz, justiça, esperança, abnegação própria, de espírito de perdão e consagração à causa do Evangelho. Promover nosso aperfeiçoamento individual e coletivo por meio da oração e leitura assídua e devotada da Bíblia, do culto público, doméstico e particular. Ser fiel às ordenanças e preceitos do Novo Testamento, diligentes no serviço do Senhor, zelosos na propagação da fé, restritos na guarda do domingo, alegres na contribuição dos dízimos, intransigentes na condenação dos vícios, sinceros na solidariedade com todo o povo de Deus na terra e leais com as demais igrejas batistas nacionais. Que Deus nos dê graça para que nós possamos viver assim, viver de acordo com esse compromisso. Amém? Vamos nos colocar de pé e relembrando que nessa semana vamos ter a semana de oração. Do dia 8 ao dia 12, das 20 às 21 horas, nós estaremos juntos aqui em oração. Se você nunca veio, vem orar. Garanto que você vai querer, não vai deixar mais de vir orar. Então, de 8 a 12 agora de dezembro, às 20 horas, semana de oração. A oração é impreterivelmente 1 hora, não vai passar do horário. Então venha orar conosco, nós temos sentido falta de muitos irmãos, né? E nós temos o compromisso ali de sermos diligentes no serviço do Senhor, né? Lembrando, irmãos, também do nosso retiro de carnaval. Ele vai acontecer nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro, né? Então você tem, para quem fizer inscrição antes, tem promoção. Então aqueles que querem participar aí, procurem a nossa irmã Elza. Também nós vamos ter agora o culto de passagem de ano. Nós vamos ter a ceia. Desculpa. A inscrição do retiro é com o Rafael Brejão. Olha ele ali, ó, tá ali na frente. E do culto de passagem de ano, da ceia do ano novo, vai ser R$25 por pessoa. Então você que quer fazer aí a passagem do ano, juntos, as inscrições são com a nossa irmã Elza. Também vai ser um dia muito abençoado. Amém? Tem mais algum recado? Qual? Os visitantes. É verdade, irmãos, não podemos esquecer isso. E no dia, no culto de passagem de ano, que vai ser no Grebe, nós vamos ter a celebração do aniversário de 50 anos da nossa igreja. Então você faz parte de uma igreja que tem 50 anos, né? Então vamos estar juntos lá, nós vamos relembrar a nossa história, vamos relembrar muitas coisas do passado e vamos agradecer a Deus por esses 50 anos que Ele tem dado à nossa igreja. Amém? Vamos louvar ao Senhor cantando Vencendo Vem Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Já
refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Fez na frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Só a igreja, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, louvado seja o teu nome. E aquele que vem virá e não tardará. Eis que venho sem demora. Bendito é o teu nome, Maranata, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, Pai. Bendito tu és, glorioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. No nome daquele que é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Em nome de Jesus, amém. Dê um abraço no seu irmão, vá em paz para a sua casa.